Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de las clases del Iglesias. E hoje a gente já vai começar a trabalhar com diálogos entre duas ou mais pessoas. Beleza, amigo meu? Você já treinou bastante os outros vídeos, hein? Porque tem que saber aquilo lá pra gente partir pra próxima. Não é mesmo? Então uma coisa, antes de começar qualquer coisa, eu vou te explicar a diferença entre você e tu. Porque no espanhol, eles têm o tu, como a gente, e o usted, que seria o você. Mas o português é um dos idiomas que não faz tanto essa distinção entre formal e informal na hora de chamar alguém, na hora de se dirigir a alguém. Por quê? Porque a gente usa a palavra senhor. Se a gente quer um pouco mais formalidade, um pouco mais de respeito, a gente utiliza o senhor. A gente não faz a distinção entre o tu e você, embora isso seria o correto no português, conjugar o verbo tu. Então, você está seria tu estás. Mas quem é que faz isso no português, meu amigo? Ninguém faz isso. Já no espanhol, sim, eles fazem essa distinção. Então, o tu você utiliza para uma coisa mais informal, mais os seus amigos, mais uma conversa do dia a dia. Já o usted você usa para pessoas mais velhas ou para pessoas onde você tem que demonstrar um respeito maior. Então, utiliza-se o usted. Agora, a gente vai trabalhar sempre com usted, porque é mais fácil a gente aprender logo o mais difícil no começo, para depois ficar mais familiarizado e ser mais fácil o tratamento informal, não é mesmo? Então vamos começar com usted, beleza? Sempre quando eu for tratar você, usted. Como que eu escrevo usted num texto? Eu simplifico, eu coloco VD ponto, tá beleza? Usted se escreve com U, usted, mas simplificado em um texto, VD. Então, sempre que você vê VD, é usted. Beleza? Então, vamos relembrar. Quem é este? Este es el señor Barriga. Quem é esta? Esta es la doña Clotilde. Então, eu já vou te ensinar outras duas palavras do espanhol. Como que eu falo bola? Pelota. Acho que vocês já sabem de jogo de futebol, não? Bola, pelota. Bruxa, bruja, bruja. Olha lá, se escreve com J e o J deles é re. Então, bruja, bruja. Então, bruxa do 71, bruja del 71. Sabendo disso, vamos iniciar a aula. Vamos iniciar o nosso diálogo. Então, o senhor Barriga está ali na vila e chega a Doña Clotilde e fala para ele: Hola, buenos días, señor Pelota. No soy el señor Pelota, soy el señor Barriga. Oh, perdón, señor Barriga. No hay problema, señora. ¿Y usted? ¿Usted es la bruja del 71? No, no. No soy la bruja del 71, soy la Doña Clotilde. Então, viu o diálogo aí? Muito tranquilo, né? Vamos fazer uma vez mais rapidinho para a gente pegar a fluência. Tente depois pausar o vídeo, ler o diálogo e repetir, beleza? Então, hola, buenos días, señor Pelota. No soy el señor Pelota, soy el señor Barriga. Oh, perdón, señor Barriga. No hay problema. ¿Y usted? Usted es la bruja del 71, ¿no? No, no soy la bruja del 71. Soy la Doña Clotilde. Então, meus amigos, aqui você conseguiu ver uma coisa. O não tem problema em português, em espanhol é no hay problema. Por isso que é importante a gente nunca, quando vai aprender o idioma, traduzir literalmente. Porque cada idioma tem a sua maneira de falar. E os verbos que eles utilizam podem ser diferentes do nosso. Claro que a gente pode dizer, não há problema. Mas quem é que fala assim em português, não é? No espanhol, eles falam, no hay problema. E não, no tiene problema. Beleza? Se você falar no tiene problema, vai soar um pouco estranho para eles. Então, de novo, no hay problema. Outra coisa que você está percebendo, porque esse ponto de interrogação invertido?
No idioma espanhol, quando escrito, sempre quando você vai iniciar uma pergunta, você deve usar o interrogação invertido. Acredito que seja já para quem está lendo já sabe, opa, tá vindo uma pergunta aí, já muda a entonação da voz. Isso acontece sempre na escrita do espanhol, por isso esse ponto de interrogação invertido aqui. Só que você viu que num vídeo, 2 vídeos meus para trás, eu não usei o ponto de interrogação invertido. Por quê? Porque era uma conversa mais pessoal. E isso reflete o atualmente do idioma espanhol. As pessoas estão deixando de usar essa interrogação invertida. E isso gera uma discussão, porque as pessoas mais velhas, elas estão defendendo, não deixem isso morrer. A gente tem que usar isso na escrita. Porém, a galera jovem não está muito preocupada com isso, está achando que é perda de tempo botar essa interrogação ali invertida, então eles simplesmente estão esquecendo disso e estão colocando no final. Assim que quando eu fizer uma conversa pessoal, eu não vou colocar. Quando eu fizer um texto um pouco mais formal, mais para a gente aprender o idioma na sua formalidade, eu vou colocar essa interrogação invertida. E isso acontece igualzinho com a exclamação. Então, quando você sabe que é uma afirmação, o ponto de exclamação já vem antes também na palavra. E uma coisa importante aqui é que você vê que esse ponto de interrogação ou exclamação, ele não é utilizado lá no começo da frase. Ele é só utilizado quando de fato chega a pergunta ou chega a afirmação. Então, por exemplo, quando ele perguntou, "E usted? Usted es la bruja del 71? No?" Então viu que a interrogação só vai no no. Mesmo que faça parte da mesma frase, ele separou com vírgula no ponto de interrogação invertido. Porque é só o no que é a pergunta. No começo ele faz uma afirmação. Você é a bruxa de 71, vírgula. Não? Então a interrogação vai só ali. A mesma coisa no exclamação. Então ela pode chegar e falar, "Senhor Barriga, es usted?" Então ela fez uma afirmação. Depois do senhor Barriga, vírgula, pontuação. Espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou muito claro, pode me perguntar aí que eu vou responder, tirar a sua dúvida, beleza? Outra coisa, na formulação da pergunta, ou eles fazem igual ao português, que é mudar a entonação, e você vai saber disso quando você vê o ponto ao contrário, então você já, opa, mudou a entonação e já faz a pergunta, ou eles fazem a pergunta com uma afirmação seguida do não, ou, igual em inglês, eles podem passar o verbo para a frente da frase. Então essa pergunta, "Usted es la bruja del 71? Podia ser, "Es usted la bruja del 71? Mas eu te digo, isso é só no formalmente. Só quando você estiver escrevendo um texto bem formal, você utiliza esse verbo na frente. Você não vai chegar no dia a dia lá na rua e usar isso. "Oh, es usted não sei quem?" Não, beleza? Ok, deixa eu trazer outras duas pessoas aqui. A Ana e o Chaves. Então uma conversa um pouco mais informal, mas que ainda tem um respeito do usted. E aí o verbo es, tá ok? Eu vou explicar sobre o tu novamente lá adiante, beleza? A gente não precisa saber dele agora. Então digamos que o Chaves chegou e encontrou a Ana. O Chaves em espanhol é el chavo del 8. Por quê? Porque na vila lá ele mora num barril, você bem sabe, mas ele não fala que ele mora no barril, ele fala que ele mora na casa número 8. Então ele é o Chaves do 8, como a bruxa do 71, o Chaves do 8. Então em espanhol o nome do programa é El Chavo del 8. Beleza? Sabendo disso, vamos começar. Ele chega e fala, "Luisa, buenas tardes." "No soy Luisa, soy Ana." "Oh, perdón, Ana." "Tranquilo." "¿Y usted? ¿Quién es usted?" "Es el chavo del 8, ¿no?" "Sí, soy el chavo del 8. Então você viu aí como que a gente pode utilizar simplesmente o "Você é fulano de tal?" "Não, não sou fulano de tal." Então quem é você? Show de bola, já aprendeu, muito fácil. Digamos agora que estamos aqui na vila, o seu Madruga, o seu Barriga, a dona Clotilde e a Ana, que também está visitando lá. E digamos que o nosso amigo Jesus leve o Chaves para dar uma volta. Digamos que, sei lá, numa nuvem aí. Bom, chegaram aqui em cima e Jesus, claro, ele já sabe quem são essas pessoas, mas ele quer confirmar. Então ele pergunta assim, "Chavo, estos son el señor Barriga y el don Ramón, ¿no?" "Sí, Jesús,
estos son el señor Barriga y el don Ramón. Y chavo, estas son la señorita Ana y la doña Clotilde. No, sí, estas son la señorita Ana e la doña Clotilde. Beleza? Simples, fácil, tranquilo. Então eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo, volte, pratique bastante esse tipo de pergunta. Porque isso vai acontecer, cara. Se você chega nesses países aí, você tem que saber perguntar. E outra coisa que você tem que saber perguntar é como você se chama, ou como é que é teu nome. E também se apresentar. Eu me chamo, eu sou fulano de tal. O eu sou fulano de tal você aprendeu aqui comigo. Mas o eu me chamo, ou como você se chama, a gente vai aprender no próximo vídeo. E para finalizar esse vídeo, vamos aprender uma famosa frase do Chaves, ou em espanhol, el Chavo del Ocho. Quando ele fala, foi sem querer querendo. Ah, você é a Luísa? Não, eu não sou a Luísa, eu sou a Ana. Foi sin querer queriendo. Olha o R aí. Foi sin querer queriendo. Beleza, meus amigos? Já aprenderam? Já estão sabendo tudo? É só praticar aí. Fica em pé, Chaves. Beleza? É isso aí. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço. Ponto de que o ponto de interrogação invertido vai no meio da frase. Espero que isso tenha ficado claro. Se ponto de não ficou muito claro, pode me perguntar aí. E que eu vou responder, tirar a sua dúvida, beleza?